A palavra que eu gostaria de estar meditando com a amada igreja está em Provérbios 24 e diz assim, olha, se te mostrares fraco no dia da angústia, quão pequena é a tua força. Se tivesse que pôr um tema nesta pregação, meu irmão e amada igreja, eu diria para você, não te mostres fraco. Irmãos, uma das estratégias que o inimigo ele usa contra nós é a intimidação. Então, normalmente, irmãos, até mesmo numa luta de boxe, você pode notar ali que um adversário começa a intimidar e se impor sobre o outro, dizendo que é mais forte, que vai vencer, que essa luta é fácil. Ele já faz isso, irmãos, com o intuito de intimidar o adversário. Fazendo dessa maneira, irmão, ele já tem certamente uma grande parte da luta conquistada, porque a intimidação, ela traz medo, traz receio. Isso tudo é uma arma contrária, irmão, para nós, quando porventura estivermos diante de uma batalha. Você veja, irmãos, que foi exatamente isso que Sanaqueribe, o rei da Síria, ele usou contra Josafá. Ele usou a intimidação. Você vê, Josafá, um homem de Deus, ele fez tudo que era agradável a Deus, ele destruiu todas as coisas que certamente eram contrárias à palavra de Deus, idolatria, postes ídolos, né? Ele estabeleceu o culto a Deus, fez toda Israel buscar o Senhor, tirou todo aquele engano que estava na cidade de Judá. Isso tudo certamente agradou a Deus, e Deus então agora se torna o seu amigo, se torna o seu Senhor, e é favorável agora ao homem de Deus, ao rei Ezequias, em virtude da sua atitude agradável ao Senhor. E depois de ele ter feito tudo isso, dele ter adorado a Deus, levado o povo a buscar o Senhor, então se levanta o inimigo aí no caso Sanaqueribe, e ele começa então um processo de intimidação. Ele começa humilhando o rei Ezequias, ele começa dizendo, que é isso aí que tu estás fazendo, Ezequias? Tu não vistes o que eu fiz aos outros povos, como eu os destruí? Tu pensas que tu vais com o teu Deus te livrar das minhas mãos? Você crê nisso, que o teu Deus pode me livrar? Você viu o que os deuses dos outros povos fizeram? Não puderam livrá-los das minhas mãos. Assim também será contigo. Então todo esse processo, irmãos, é um processo para intimidar, um processo para poder fazer com que o medo domine, de maneira que eles acabem se tornando vulneráveis. Irmãos, é verdade. Isso é uma das artimanhas, sabe, irmãos? Você vê que normalmente quando os exércitos vinham para atacar, eles cercavam o povo com grande número de pessoas, como foi também o caso de Josafá, e eles faziam isso já para intimidação. Começavam a lançar palavras de medo, a fim de que o povo, ficando intimidado, eles já tinham meio caminho andado. Nós vemos aí a citação do proverbista, quando ele diz, não te mostres fraco no dia da angústia. Não te mostres fraco. Na verdade, irmãos, quando nós nos mostramos fracos, na verdade, a nossa força ela se torna também limitada, se torna frágil. Isso, irmãos, certamente é um ponto forte para que possamos ser derrotados, para que possamos ser vencidos. Nós vemos, irmãos, que quando olhamos para o adversário e contemplamos a sua força e o seu poder, isso muitas das vezes nos leva a ficarmos com medo. Não foi assim também com os espias de Israel? Quando foram enviados para espiar a terra, eles já tinham de Deus uma promessa de que eles haveriam de conquistar a terra de Canaã. Deus certamente era com eles. Mas quando eles chegaram lá, o que eles focaram? Eles não focaram nos benefícios da terra, nas coisas boas que a terra tinha para dar. Eles foram focar exatamente no adversário.
começaram a ver a força do adversário, a força do inimigo, a quantidade de inimigos que tinham ali. Então eles começaram a intimidar-se, ficar com medo. Foi essa então a mensagem que eles trouxeram quando voltaram. O medo lhes dominou de tal maneira que eles certamente perderam a coragem e até não viam mais o poder de Deus que se encontrava com eles. Tudo isso fora ofuscado, o poder de Deus, a autoridade de Deus, a promessa que Deus lhes havia dado, todos os benefícios que Deus já havia feito, como Deus os havia livrado lá na terra do Egito com grande poder. Eles já tinham contemplado tudo isso, mas quando eles foram lá para a terra e viram os inimigos, tudo aquilo que Deus já havia feito, todo aquele poder que Deus havia manifesto, eles se esqueceram de tudo. Pura e simplesmente, irmãos, porque eles ficaram focando o inimigo, não olharam para Deus. Daí eu poder entender também o que o apóstolo Paulo fala, deixando as coisas que para trás ficam e olhando para o alvo. Eu prossigo para o alvo da soberana vocação. É no alvo que nós temos que estar focado, irmão. Não foi assim também com o apóstolo Pedro, irmão, quando estava andando por sobre as águas? Jesus havia concedido para ele um pedido dele mesmo, dizendo, manda-me ir ter contigo. Então venha, Pedro. E aí, quando ele começa a caminhar sobre as águas, o que acontece, irmão? Ele começa a olhar as ondas, as tempestades, aí o medo lhe abate. O medo lhe abateu. Então, irmãos, a coisa mais importante na hora de um momento difícil não é olhar para o problema, pelo tamanho, a grandeza do problema que nós temos que enfrentar. Mas, irmãos, é não perder o foco e olhar para o Senhor, olhar para o nosso Deus. Por isso eu digo para os irmãos, não te mostres fraco. Mas como que é que você vai conseguir não ser intimidado no momento da angústia, no momento da peleja que você tem que travar? É não focando teus olhos para as lutas que você vai enfrentar, irmão, mas focando os teus olhos naquele que te dá poder, naquele que te dá força, no Senhor nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! É nele que está toda a nossa vitória, irmãos. Daí eu entender, né, quando o nosso bispo Ivan, nosso bispo Samuel, chamou toda a igreja para estarmos orando 3 vezes ao dia. Isso, irmãos, certamente é uma arma de guerra. A oração é uma arma poderosa. Ela expressa confiança em Deus, ela expressa comunhão com Deus, ela certamente expressa a nossa reverência e humildade para com o nosso Deus. A oração é uma arma poderosa, irmãos, de combate nesta guerra que nós estamos enfrentando e que certamente, irmãos, aparentemente parece ser grande, mas para o nosso Deus nada há impossível. O nosso Deus é mais forte do que milhares de exércitos, aleluia, Ele é o Deus poderoso. Por isso, irmãos, o nosso bispo tem chamado-nos para estarmos orando, buscando a Deus, não focado no problema que nós estamos enfrentando, mas olhando para Jesus, olhando para o Senhor, o Rei da Glória. Não foi Ele quem disse, irmãos, eu que morto fui vivo para sempre. Ele disse, irmãos, não se turbe o vosso coração. Aleluia, isso é muito importante, irmãos. Então, irmãos, nesse momento de batalha, de conflito, que porventura enfrentarmos, irmãos, os nossos olhos, ele tem que estar sendo colocado não no problema, mas em Cristo, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, veja que muitos dos servos de Deus passaram por dificuldades e por lutas terríveis, enfrentaram grandes problemas, e aonde porventura eles alcançaram a vitória? No Senhor, clamando a Deus, buscando o Senhor. Veja Davi, irmãos, quantas guerras ele enfrentou, quantas batalhas ferrenhas. Houve momentos, irmãos, que o próprio rei Davi sofreu a perda de toda a sua família, não somente ele, mas os que estavam com ele, e ainda por cima, aqueles que haviam perdido sua família, porque o inimigo veio e os prendeu suas esposas, seus filhos,
Eles queriam agora apedrejar Davi por causa dessa situação. O que Davi fez? Davi foi lá consultar o Senhor. Davi foi lá e perguntou: Senhor, vou persegui-los e vou alcançá-los e vou ter êxito? O Senhor falou para ele: vai, porque eu entreguei eles nas tuas mãos. Aleluia! Oh, glória a Deus! E ele foi e conquistou aqueles inimigos, derrotou-os e pegou toda a sua família de volta. Aleluia! Que bênção! Era um problema, irmãos, era uma dificuldade. Era uma luta, irmãos, muito grande para ele. Mas nada é impossível para o nosso Deus. E nós temos um Deus que tudo pode, irmãos, viu? Nós temos um Deus que vela por nós. Olha, irmãos, por isso que a Bíblia diz que o nosso esforço no Senhor não é em vão. O apóstolo Paulo foi um homem muito perseguido, irmãos, muito perseguido. Foi apedrejado, ele sofreu ataques de várias maneiras, foi chibatado, levou surras de vara. Esse homem certamente sofreu momentos difíceis. E o Senhor, uma certa feita, disse para ele, falou assim: olha, Paulo, prega a palavra, não deixa de pregar não. Sabe por quê, Paulo? Porque eu sou contigo para te livrar. Ninguém vai lançar a mão de ti para lhe fazer mal. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. A não ser que Deus permita para que ele manifeste a sua glória, irmãos. Como foi o caso de Estevão, que naquele momento em que estava pregando a palavra de Deus, ele foi ali duramente assassinado, apedrejado, mas esse homem tinha uma esperança, uma convicção, e ele venceu dor, venceu medo. Eu creio que Deus ali aliviou pela sua presença gloriosa, tanto é que ele olha para o alto e ele vê os céus abertos, ele glorifica a Deus naquele momento. A presença de Deus para o nosso amado, querido irmão Estevão, consolou o seu coração, consolou-o na sua aflição. Que Deus maravilhoso, irmãos. Não te mostres fraco no dia da peleja. Meus irmãos, a igreja tem que se mostrar forte, se mostrar firme. Como? Combatendo, irmãos. A Bíblia diz: levantai e andai, não é aqui o vosso descanso. Vamos combater o bom combate, irmãos. Vamos, em nome de Jesus, buscar a Deus em oração, em santificação, buscar a presença do Deus Todo-Poderoso, porque a batalha é do Senhor, e nessa batalha nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que Deus abençoe os irmãos, queridos. Fique com essa palavra, fique em nome de Jesus com esta palavra, que ela possa estar alimentando a sua fé, te fortalecendo. O Senhor, o nosso Deus, é o guarda de Israel. Eu quero orar, irmãos, para o término deste culto. Querido Deus, eu te louvo e te agradeço. Deus, nossa fortaleza, Deus, nosso alto refúgio, bendito é o nome da tua glória. Te louvamos, Pai, te agradecemos pela tua palavra que nos sustenta, que nos fortalece. Os nossos olhos estão postos em ti, ó Senhor, pelo que não pereceremos. O Senhor é o guarda de Israel, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso do Brasil. Nós oramos por essa nação, para que essa enfermidade saia, para que o Senhor opere no coração dos governantes dessa nação, Pai amado, e possam conduzi-la, Senhor, no temor, ó Pai, com sabedoria. Pai bendito, opera no nosso país, para a glória do teu santo nome, sustenta a tua igreja, que a tua igreja seja valente, seja firme, Pai, seja forte, e esteja olhando para o alto, Pai, confiante naquele que vem, naquele que é Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Pai querido, eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o amor do Senhor, a graça salvadora de Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Eu saúdo a todos em nome de Jesus.